Olá, mais uma vez vamos considerar um problema envolvendo dados. Após jogar dois dados, sabendo-se que a soma dos números das faces de cima dos dados foi um número par, qual é a probabilidade de que tais faces apresentem números diferentes? Então, o problema consiste no seguinte: serão jogados dois dados e, conforme o resultado, os resultados das faces de cima dos dados, somamos os números e obtemos um terceiro número. Então eu quero saber qual é a probabilidade de que essas duas faces que aparecem aqui, no exemplo, as duas faces são iguais, quer dizer, apresentam o mesmo número 3, e a soma deu um número par, deu 6. Quero saber a probabilidade de que esses números sejam diferentes, sabendo que o número ainda é um número par. Então, para isso, vamos primeiro estabelecer o espaço amostral do problema. Então, este é o espaço amostral, com um diagrama de árvore. Nele vemos o seguinte: as possibilidades para o primeiro dado são sair 1, sair 2, sair 3, sair 4, sair 5 ou sair 6. Dada uma dessas possibilidades do primeiro dado, temos as possibilidades para o segundo dado, que são as mesmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante, né? Até chegar às últimas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E então obtemos, como são 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 possibilidades para o segundo dado, o total de possibilidades vai ser 6 vezes 6, ou seja, 36, que é o número de elementos do nosso espaço amostral ômega. Ômega, no caso, o espaço amostral é o conjunto de pares ordenados em que o primeiro número representa a face do primeiro dado e o segundo número representa a face do segundo dado. Então, este é um exemplo de um espaço amostral finito e equiprovável. Quer dizer, cada elemento do espaço amostral possui a mesma probabilidade, que é 1 dividido por 36. Ou seja, a probabilidade de um elemento W em particular deste espaço amostral é simplesmente 1 dividido por 36. Muito bem, agora para responder ao problema enunciado, precisamos estabelecer dois eventos básicos, que são os seguintes. O primeiro evento corresponde às faces apresentarem números diferentes. Então vamos escrever assim: A corresponde a faces diferentes. Os números das faces são diferentes. E o evento B, por sua vez, vai corresponder a soma par. A soma das faces resultar no número par. Então vamos escrever assim: soma par. Certo? Bom, então este evento A, ele tem uma probabilidade, P de A. Podemos calcular assim: número de elementos de A, número de casos favoráveis, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, número de casos possíveis, que neste caso é N de A, número de elementos de A, dividido por 36. Da mesma maneira, o evento B tem uma probabilidade, P de B, que podemos calcular fazendo o número de elementos de B dividido também pelo número de elementos do espaço amostral, que é então o número de elementos de B dividido também por 36. Ok? Bom,
Então, esses são os dois eventos básicos. E o que a gente quer calcular é a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que ocorreu o evento B. Então, não é exatamente calcular a probabilidade do evento A, é calcular a probabilidade do evento A na certeza de que o evento B ocorreu. Como esses dois eventos estão no mesmo espaço amostral, que é equiprovável, espaço amostral ômega aqui, então, naturalmente, o que a gente precisa é o seguinte. Vamos escrever assim. P de A, sabendo que B ocorreu, vamos colocar um traço para indicar isso, e vamos dizer P de A dado B, para representar essa probabilidade de acontecer o A, sabendo que já aconteceu o B. Então, vamos lembrar. O que significa a probabilidade quando estamos num espaço amostral equiprovável finito? Então, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Certo? Bom, mas esse número de casos possíveis não mais vai ser o número não mais vai ser o número de elementos do espaço amostral inicial, 36. Por quê? Porque agora a gente não está mais não é mais qualquer elemento do espaço amostral que pode acontecer, somente os que estão em B. Então nós vamos restringir nossa atenção para os elementos de B, como os elementos possíveis. Deste modo, aqui embaixo, o número de casos possíveis se torna o número de elementos de B. Por sua vez, o número de casos favoráveis, bom, a gente está analisando a probabilidade do A, então a princípio seria o A. Porém, não pode ser qualquer elemento do A, tem de ser um elemento do A que esteja no B, porque a gente está assumindo que o B aconteceu. Então vamos, para representar isso, colocar A interseção B. Então a probabilidade de A, sabendo que B aconteceu, é número de elementos de A dividido pelo número de elementos de B. Então vamos guardar essa expressão aqui. P, probabilidade condicional de A, dado que B aconteceu, é o número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos de B. Bom, daí a gente pode fazer o seguinte artifício para determinar uma outra expressão que será útil para o cálculo de probabilidade condicional, que é a seguinte. Esse número de elementos de A, a gente pode, de A interseção B, a gente pode dividir pelo número de elementos do espaço amostral, ômega. Desde que a gente faça o mesmo com o número de elementos de B que aparece aqui embaixo, para que a igualdade permaneça. Certo? Então, o número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos de B é igual ao número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Porém, a gente sabe que essas razões aqui em cima e embaixo têm o nome de P, probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B, que vai dar a probabilidade condicional. Ok? Desde que a probabilidade de B seja maior do que zero, porque a gente não pode dividir por zero. Muito bem, agora sim. Neste caso, a gente vai utilizar a expressão probabilidade
de A dado B igual a número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos de B. E depois vamos comparar com essa última expressão, que vai dar, no fim, o mesmo resultado. Muito bem, então para isso, temos uma tabela aqui. Então nessa tabela, nós temos todas as possibilidades de faces e as correspondentes somas obtidas. Então, por exemplo, saiu face no primeiro dado 1, face no segundo dado 1, temos a face, ou faces 1, 1, e soma 2, que é 1 mais 1 igual a 2. Saiu 1 no primeiro dado, 2 no segundo dado, temos faces 1, 2, soma 3. E assim por diante nos demais casos. Então aqui eu pintei de azul as células correspondentes a faces iguais, e consequentemente, se você tem faces iguais, a soma é um número par. Em verde estão as outras faces, as outras possibilidades que correspondem a faces diferentes, e ainda soma par. E em amarelo o restante, ou seja, faces diferentes e soma ímpar. Então, o que corresponde aqui a interseção B? Então, vamos lembrar que a interseção B, vamos lembrar o que significa. Então, isso aqui é o número de elementos de, vamos escrever assim, faces diferentes com soma par, dividido pelo número de faces com soma par. Então, lembremos. Faces com soma par corresponde ao B. Então, aqui, com soma par. E faces diferentes corresponde ao A. Certo? Então, vamos primeiro estabelecer na nossa tabela, tá? Quantas são as faces diferentes, os pares de faces diferentes que dão soma par. Então, isso é igual, vamos lá. Aqui vai dar... Então, faces diferentes com soma par são as verdes. Então, se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ter mais 6. Então, contando, são 12 faces no total. De modo que podemos voltar a nosso cálculo e escrever 12. Dividido por... Então, agora, faces com soma par. São todas as verdes e as azuis. Então, as verdes são 12 no total, mais as azuis são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 12 é 18. Então, vamos escrever aqui 18. Então, pronto, a probabilidade de A dado B igual a 12 dividido por 18, que também pode ser escrita como, bom, simplificando, 2 terços. Então, probabilidade de A dado B é igual a 2 terços. Então, esse é o conceito inicial de probabilidade condicional. E utilizando a fórmula, né, a gente poderia calcular a fórmula P de A dado B igual a P de A interseção B dividido por P de B.
Então, o que é P de A interseção B? Isso é 12 dividido por 36. O que é P de B? Isso vai dar 18 dividido por 36. Então, dividir esse número por esse, né, fazer a razão entre eles, é o mesmo que fazer 12 por 18, que é o que foi feito aqui, com resultado 2/3. Bom, ficamos por aqui e até a próxima.